Vamos para a segunda parte da cinemática. É verdade, pessoal? E aqui na segunda parte nós vamos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos aprender o que é a aceleração de um corpo e vamos entender o que acontece quando um corpo começa a alterar a sua velocidade. Porque lá atrás do movimento retilíneo uniforme, a gente percebeu que a velocidade do corpo era constante. Agora nós vamos falar da variação da velocidade, que é onde aparece a aceleração. Bora lá, pessoal? Então vamos lá, né? O que é o movimento retilíneo uniformemente variado, pessoal? Movimento a gente já sabe que está relacionado com o quê? Com mudança de posição. Retilíneo é que a trajetória do meu corpo é uma linha reta. Uniformemente variado. Percebam bem, a gente conheceu o movimento retilíneo uniforme, em que a palavra uniforme estava relacionado com velocidade constante. Agora eu tenho alguma coisa variada. O que é esse negocinho aí de variado? É a velocidade. A velocidade começa a variar. E uniformemente variado é quando eu tenho uma aceleração constante. A velocidade varia uniformemente. Daí nós conseguimos obter uma aceleração constante. Tranquilo, pessoal? Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, quem varia é a velocidade, de forma uniforme. Por isso, uniformemente variado. Velocidade que varia uniformemente, gerando uma aceleração constante. E essa aceleração? Como que eu calculo a aceleração? Vamos relembrar. Velocidade não estava relacionado com mudança de posição? Variação da posição? Olha a aceleração, está relacionado com o quê? Olha bem a fórmula. Variação de quem? Variação da velocidade. ΔV por ΔT. A aceleração de um corpo é a variação da velocidade desse corpo num certo intervalo de tempo. Isso é aceleração. É o conceito físico de aceleração. E como que matematicamente eu calculo essa aceleração? É a variação da velocidade pela variação do tempo, onde a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial e a variação do tempo continua sendo o tempo final menos o tempo inicial. Tranquilo? A aceleração é sempre dada em metros por segundo ao quadrado, a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Você pode me perguntar, e se a velocidade estiver em quilômetros por hora? Nós temos que fazer a conversão de unidades. E como que eu faço essa conversão de unidades? Se eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quero fazer o inverso, eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Equação da velocidade. A equação da velocidade, da mesma forma como nós tínhamos lá a equação horária do movimento no movimento retilíneo uniforme, a gente vai ter a equação da velocidade aqui no movimento retilíneo uniformemente variado. Para eu calcular a velocidade final, dada a velocidade inicial, a aceleração e o tempo gasto desse trajeto. Então, a equação da velocidade ela é exatamente esta. V é igual a V0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A equação horária da posição está relacionada com S, com o espaço em que ele se encontra, em que o meu corpo se encontra, onde S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo, A é a aceleração. Então, se você conhece a posição inicial em que o corpo se encontra, a velocidade inicial que ele inicia o movimento, o tempo e a aceleração desse corpo, você consegue descobrir qual que é a posição final que esse corpo vai chegar, esse objeto vai chegar. E a equação de Torricelli, que é a última que a gente tem que conhecer, é essa daí, ó. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Então você pode me perguntar, Reinaldo, como que eu sei qual delas que eu vou usar? Depende dos dados que você tem na questão. Por exemplo, se a questão te dá a velocidade inicial, te dá a aceleração e te dá a distância, todos esses termos você tem aí nessa equação.
né? Ele vai te pedir o quê? A velocidade final. Perceberam? Ele vai te dar a velocidade inicial, ele vai te dar a aceleração, ele vai te dar a distância percorrida. Todos os termos estão aonde? Estão do lado direito da minha fórmula. E ele vai te pedir quem está do lado esquerdo. Tranquilo? Quem é que está do lado esquerdo? A velocidade final. Pessoal, vamos fazer um exemplo prático. Ao avistar um acidente na pista, o motorista que se movia com velocidade de 72 km por hora pisa no freio, imprimindo uma desaceleração constante ao veículo de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, até pará-lo completamente. Determine. Letra A. O deslocamento sofrido pelo veículo até sua parada completa. E letra B. O intervalo de tempo necessário para o veículo parar completamente. Quando ele fala que um motorista avista um acidente na pista e estava a uma velocidade de 72 km por hora e pisa no freio, a gente tem que já ter na nossa mente que ele já estava a uma certa velocidade, vai pisar no freio e vai desacelerar o carro. Então, a velocidade inicial desse carro é de 72 km por hora. A aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que se ele vai frear, ele vai desacelerar. Então, lá na nossa equação, a gente tem que trocar o sinal de mais pelo menos. Ou simplesmente falar que a aceleração é negativa. É a mesma coisa. Beleza? Em qual equação que eu estou falando disso? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, ou simplesmente 2AD, beleza? Agora, onde que eu estou falando desse mais aí ser menos? Exatamente, olha aqui, eu vou colocar de vermelho para a gente perceber, aqui. Então, reescrevendo essa nossa equação, nós vamos ter o quê? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2A delta S. Beleza? Ele quer calcular primeiro o quê? O deslocamento sofrido pelo veículo. Ou seja, ele quer esse ΔS, o deslocamento, né? A variação da posição. Então, vamos lá. Quem é a velocidade final? Zero. Ele não vai frear até parar? Não é isso? Então, olha bem. 0 elevado a 2 vai ser igual. Velocidade inicial, 72 km por hora. Pessoal, se a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, eu não posso trabalhar com a velocidade em quilômetros por hora. Eu tenho que fazer a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Como que a gente faz isso? Olha bem, 72 km por hora é igual a quantos metros por segundo? 72 quilômetros não são 72 mil metros? E uma hora não são 3.600 segundos? Simplificando, olha lá, 720 dividido por 36, 20 metros por segundo. Beleza? Então, no lugar da velocidade inicial, 20 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, olha bem a aceleração, 2 vezes ΔS que eu quero descobrir. 0 elevado a 2 é 0, 20 elevado a 2, que é 20 vezes 20, 400, menos 2 vezes 2, 4 ΔS. Julgando esse menos 4 ΔS para a esquerda, nós vamos ter 4 ΔS igual a 400. Então, o nosso ΔS, que é o deslocamento que nós estamos procurando, vai ser igual a quanto? Passando o 4 que estava multiplicando para lá, dividindo, ΔS vai ser igual a 100 metros. Achamos o deslocamento, 100 metros. Agora eu quero o intervalo de tempo necessário para o veículo parar completamente. Eu vou usar a equação horária, V igual a V0 mais AT. Lembrando que se eu estou falando de desaceleração, é um sinalzinho ali, ó, de menos, não é isso? Velocidade final 0, que ele vai parar. Velocidade inicial 20, menos 2t, o 2 aceleração. Julgando menos 2t para o outro lado, vai positivo, 2t é igual a 20.
T igual a 20 dividido por 2, tempo é igual a 10 segundos. É isso, pessoal. O que a gente tinha que conhecer, o que a gente tinha que saber a respeito dessa parte sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, foram essas informações que nós obtivemos aí nessa aula. Agora você está preparado para fazer as questões do nosso formulário relativos a essa semana. Um grande abraço para vocês e qualquer dúvida, vocês já sabem. Até mais.